Olá, sejam bem-vindos ao Premier Racing. Eu, Juliana Martins, mais uma vez aqui. Primeiramente, a gente vai agradecer aos nossos apoiadores, Trópico Designer, Vitor Ladeira, Harmony, Transplante Capilar, Swain TV, Palheta Filmes. E, gente, a gente está no mercado do motorsport que está em alta, está super fomentado no momento, todo mundo conhecendo categorias novas, pilotos novos. E por trás disso tudo, a gente tem aí pessoas que fazem isso acontecer. Eu aqui vou estar entrevistando uma pessoa que está há quase 15 anos fomentando esse mercado. E eu vou te dizer uma coisa, ele conquistou tudo isso que você está vendo aí acontecer, que está na televisão, que você está aí na sua casa assistindo, tem uma participação gigante dele, porque é ele que está ali por trás fazendo isso acontecer. Obrigada, Roque, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Olha, eu tô, assim, super honrada. Primeiro que eu já tive uma mentoria ali com ele sem ele perceber, perguntei várias coisas para ele. É uma honra ter você aqui com a gente. Estamos lá também na Patrocínio Brasil. Um abraço, Adalto. Adalto. Por estar aí com a gente também na parte de patrocínios. Realmente, o seu mercado é que faz tudo acontecer, né? Sem a sua função, sem a sua peça ali funcionando, nenhuma categoria existiria como hoje, certo? O patrocínio, hoje no Brasil, ele precisa ser levado, ele está sendo muito levado a sério, tá? Aí você acabou, na abertura, saudando o Adalto, que é o presidente da Associação Patrocínio Brasil. Hoje tem uma associação que pensa, que estuda, que vê esse assunto. O patrocínio no Brasil, esse ano, deve fechar o ano de 2025 acima de 18 bilhões. Uau. Então, assim, não é um segmentinho, não é um assunto que as empresas, que as pessoas que lidam com isso, patrocínio, não, é uma coisa, é um assunto sério, é uma disciplina hoje, vamos chamar assim, um segmento importantíssimo. E o motorsport, né, que é o nosso assunto aqui, ele não vive sem patrocínio, né? Desde que o mundo é mundo, para você correr da menor categoria até a principal, que é a Fórmula 1, você precisa de apoio, você precisa de patrocínio. Né? Então você tem empresas que apostam lá embaixo e depois colhem o fruto, porque patrocínio é uma coisa de médio, longo prazo. Me diz uma coisa, como tudo isso começou na sua vida, né? Como que foi? Porque assim... Como é que eu fui parar? Como que você chegou nessa parte, assim? Rapidamente, eu trabalhei durante 13 anos em marketing de empresa, trabalhei até fora do Brasil, tive essa oportunidade, uma experiência muito bacana em multinacionais, e empresa, uma marca que até hoje vai ter um programa à noite na televisão falando sobre comerciais, e a Bombril, que foi uma empresa que eu tive o prazer de trabalhar, é uma marca disso, da propaganda brasileira. Depois desses 13 anos, eu fui para o outro lado do balcão, eu fiquei 10 anos. A gente vai entregando a idade, né? Porque depois que as pessoas somam, eu fiquei quase 10 anos do outro lado do balcão, como nas agências. Certo. Então, eu fui diretor de planejamento, diretor de atendimento, da Talent, da Fischer, da Nel Gama, de grandes agências, e pude participar do outro lado, né? Do balcão, vou chamar assim, com a construção de grandes marcas, né, de todas essas agências. E aí, saindo desse mundo de agência, eu recebi um convite para ir trabalhar como comercial, e na época marketing também, mas depois eu foquei só no comercial, do Rally dos Sertões, que é hoje, e é até hoje, a marca mais importante do segmento de rally da América do Sul. Né? O Dakar nunca conseguiu entrar no Brasil, porque o Sertões é uma marca muito forte e é um produto muito forte. É um produto muito forte. Então eu comecei a mexer com o motorsport, né? Hoje eu estou focado, né, só nos automóveis, mas o Sertões ele tem
quadriciclo, moto, o UTV, que a gente viu nascer, o Sertões foi o primeiro a colocar um UTV, e hoje um grid dos Sertões tem mais de 100 UTVs. E, obviamente, os carros. As picapes, né? Hoje o Lucas Moraes, que é um baita piloto mundial, está correndo agora lá fora o circuito mundial, que não anda na rua em Portugal dando autógrafo. A gente viu ele nascer ali nos Sertões, né? Então, fiquei quase 9 anos, 8 anos e pouco, nos Sertões, até receber o convite do Fernando Giulianelli para assumir o comercial da Vicar. Em fevereiro de 2021, a gente começou lá na Vicar, na Stock Car, depois veio o F4 e os outros produtos da Vicar. E agora, recentemente, eu saí da Vicar em março, em abril eu estou na Mais Brasil Esportes. Que é o que é a Mais Brasil? A Mais Brasil, ela tem hoje a NASCAR Brasil e a Copa Truck. Que são referência no mercado, né? Caminhão e a NASCAR como a nova princesa do automobilismo. Eu fiquei abismado com o mercado de caminhões, né? O caminhão, assim, todo mundo sabe isso, porque todo mundo viu o que aconteceu quando teve a greve dos caminhoneiros. O Brasil parou. Então o Brasil, infelizmente, a gente está num país que não tem hidrovias, não tem ferrovias. Esse país é movido por caminhão. E essa comunidade é muito forte. Nós temos lá a maioria das montadoras. E muito engajadas. E as montadoras são muito engajadas. Então o que acontece? É sucesso de público. Não tem um autódromo que a gente corre o ano inteiro, e a gente corre de março a dezembro, que não esteja lotado. Mas lotado. A arquibancada descoberta de Interlagos, eu só vi lotada na Fórmula 1 e na Copa Truck mais NASCAR. Óbvio, a NASCAR é uma categoria nova no Brasil, né, uma categoria das mais antigas e conhecidas do mundo, a NASCAR americana. Hoje você tem a NASCAR americana, com todas as suas subdivisões, e a principal. Você tem a NASCAR Europa, a NASCAR Canadá e a NASCAR Brasil. Então você já tem NASCARs em grandes países, em grandes continentes. E no Brasil, esse é o 3º ano da NASCAR, então é uma categoria absolutamente jovem, mas ela está crescendo muito. Ela escalou de uma forma absurda, até mesmo primeiro por estar com grandes equipes, as principais equipes do país, e com grandes pilotos, né? Então, esse ano que entraram as equipes, os 2 primeiros anos foram aquele que a gente chama de fine tuning, aquele ajuste fino para colocar o produto no mercado. E esse ano que vieram as equipes, vieram os pilotos. Então, muitos dos pilotos conhecidos e consagrados já estão na NASCAR, né? Porque o piloto ele tem que correr, é a vida deles, né? Não vai correr só 10, 12 finais de semana no ano. Ele tem que correr, se possível, o ano inteiro. Então, quanto mais categoria o piloto puder correr, melhor. E assim... Bom para o automobilismo. Com certeza. O automobilismo todo como ganha. E esse é o mais importante, a gente pensar assim. Sim, então, porque eu lá, com a minha categoria pequenininha ali, eu vejo que esse ecossistema ele tem que funcionar, né, como um todo, porque ele se retroalimenta. Sim. Né? Então, é muito importante que todas as categorias... claro, consiga se profissionalizar. Eu vejo como um diamante bruto, ele está sendo lapidado aos poucos com bons profissionais, né? A gente torce muito para a Fórmula Inter um dia estar aí no Brasil inteiro, um calendário em todos os autódromos do Brasil. Isso a gente só tem a ganhar. Sim, com certeza. Nós não somos concorrentes. Na verdade, nós somos... o ecossistema inteiro ganha. Sim, sim. E assim, mas essa parte comercial, que é o crucial, existem diversos formatos, né? Existe o formato do patrocínio, existe o formato da lei do esporte. Como que funciona isso dentro das categorias? Então, patrocínio a gente trabalha de 2 formas. O patrocínio direto, que é a verba direta das empresas, e também, isso é muito importante, que ajuda muito todas as categorias, as leis de incentivo ao esporte. Então você tem a lei de incentivo ao esporte federal, que é o IR, você tem as estaduais com o ICMS. Isso é muito importante para fomentar o esporte, principalmente o automobilismo. Porque o automobilismo, você sabe até mais do que eu, desde lá da categoria, desde o kart até a Fórmula 1, né, tô pondo os 2 extremos,
necessita de investimento. Sim, sim. E é um investimento alto, né? Um jogo de pneus, um câmbio, um mecânico, etc. Tudo custa. É um esporte que custa, mas é um esporte que dá retorno. E assim, me conta esse seu dia a dia, né? Você comentando ali nos bastidores que tem patrocinado pessoas, empresas que você passa aí algum tempo até você conseguir fechar esse patrocínio. Como que funciona esse seu dia a dia? A gente não vende um produto de prateleira, né? A gente vende uma parceria. E normalmente uma parceria de médio e longo prazo. Então as empresas precisam maturar, precisam entender, precisam entender o valor do que a gente oferece. E isso é uma coisa que você não faz em uma semana. É uma coisa que você tem que maturar, você tem que explicar. Então, um patrocínio, ele às vezes leva um certo tempo para ser concretizado. Mas por quê? Porque quando ele é concretizado, é uma coisa que tende a ficar muito tempo. Sim, sim. E assim, e esse outro lado, né? Você está falando aí do lado comercial, do lado do patrocinar. A gente conversou do lado da empresa. E também tem esse gargalo dessa necessidade de uma consultoria para que as empresas entendam como fazer esse aporte para o patrocínio, né? Eu acho que hoje falei no começo do valor de que o patrocínio já significa no Brasil, né, mais de 18 bilhões. Eu acho que tem falta nas empresas e falta no mercado. Tem uma associação, mas não é só a associação que vai resolver todos os problemas do mundo, mas falta no mercado uma visão mais focada nesse assunto. Então, assim, as empresas têm vários patrocínios. Tem empresa aí que patrocina o futebol, o surf, o automobilismo, sei lá, a luta. Beleza, mas isso está dentro do DNA da empresa, isso tem a ver com a marca, isso tá gerando negócio, né? O patrocínio não pode ser uma venda estática. A gente nós não somos uma empresa de out of home. Nós não estamos vendendo eu não vendo placa no autódromo, né? Eu vendo. Esse é o menos importante, né? É o menos importante. Lógico, a placa no autódromo vai estar lá, vai aparecer na televisão, e isso é importante, da exposição de marca, dá retorno. Mas o patrocínio em si, a gente está vendendo relacionamento, negócios. Você levar o seu cliente, e você conhece muito bem esse ambiente, você levar o seu cliente para passar o final de semana num autódromo, né? Ir na sexta e no sábado, ou leva uma clientela na sexta, outra no sábado, mas whatever, você levar um parceiro seu, seja um cliente, um consumidor, um prospect, um parceiro comercial que você precisa fazer relacionamento, você colocar ele no autódromo no final de semana, primeiro que ele vai estar lá, vai estar curtindo, vai estar vendo corrida, vai estar vendo bastidor, vai estar perto do carro. Sentindo aquela energia, né? Vai desfrutar de uma coisa que ele jamais faria, e você vai estar com o seu parceiro, o seu cliente, o seu próximo, desarmado. Ele vai estar lá de shorts, camiseta, tomando breja. Sim. Ele não está atrás de uma mesa, sisudo, com todos os problemas do dia a dia. Então, ali os negócios são feitos, ali as coisas fluem de uma maneira, ali os relacionamentos são feitos. Tanto os relacionamentos corporativos entre empresas, como as suas empresas com os seus públicos que eles precisam fazer relacionamento. E aí você colocar o seu principal cliente da sua empresa dentro de um carro e ele dá uma volta rápida em Interlagos, é como eu convidar um cara que gosta de futebol a bater um pênalti no Maracanã, ou um cara que gosta de tênis a bater uma bolinha em Wimbledon. Então, assim, é importante. Desculpa, são coisas priceless que você pode proporcionar para o seu parceiro. Então, quando você fala de um patrocínio, eu estou dando o exemplo do automobilismo, isso serve para todos os outros. É o formato da experiência em si, né? Então, a experiência, o relacionamento, a exposição de marca, a ativação. Eu tive em março, a gente teve em março agora, na NASCAR, mais Copa Truck, 30 mil pessoas no final de semana. No domingo, tinham 20 mil pessoas em Interlagos.
as arquibancadas lotadas. Uma empresa para fazer ativação lá de marca. O público está lá, o cara chega às 8 da manhã, vai embora às 4 da tarde, ele está ávido, ele tá pedindo ativação, ele está pedindo que as marcas venham interagir comigo. E é bem bacana, porque é um público que vai a família inteira, né? Sim, sim. Hoje o automobilismo, inclusive eu vi uma pesquisa recente na Máquina do Esporte, 65 milhões de brasileiros acima de 18 anos a mais conectados, 65 milhões de brasileiros se dizem fãs do automobilismo. Então nós não estamos falando de um segmento pequeno. Nós estamos falando de 65 milhões de pessoas com 18 anos mais que se dizem fãs do automobilismo. Eu trabalhei, desculpa, eu trabalhei numa agência nessa época de propaganda que eu falei, chamada Talent. Uma grande agência. A Talent, ela tem até hoje, eu imagino, eu não sei mais, mas ela teve durante décadas a conta dos Postos Ipiranga. E uma das campanhas do Postos Ipiranga era: o brasileiro é apaixonado por carro, assim como o Postos Ipiranga. Isso é fruto de pesquisa. O brasileiro é apaixonado por carro. Tá aí, 65 milhões de pessoas que se dizem fãs do automobilismo. E aí eu entro nas mulheres. Nessa pesquisa, há 4 anos atrás, 36% das mulheres, desses 65 milhões, 36% eram mulheres. Hoje são 47%. Então, cresceu muito nos últimos 3, 4 anos o interesse das mulheres por automobilismo. É quase meio a meio. Sim. Você fala isso, você até assusta. Então, eu vivo isso, né? Você então, imagina. desses 65 milhões de pessoas que se dizem fãs do automobilismo, 47% são mulheres. Então, isso é muito bacana. Então, a família, as mulheres, elas estão cada vez mais... Nós, na Copa Truck, temos 2, 3 correndo. Isso é verdade. Né? Sim, verdade. Então, assim, as mulheres estão cada vez mais entrando no automobilismo e isso é bom. Sim, assim, a quantidade de segmento feminino que ainda não está no mercado, no motorsport, também é gigantesco. Sem né? dúvida. Tem espaço para que isso também aconteça. Aí a gente já pode tirar, em contrapartida, o que a F1 Academy está fazendo. Tem brasileira lá, né? A Rafa tá correndo lá, e olha o pulo que ela deu, né? Ela saiu aqui da F4 e tá na Red Bull lá, imagina. Então, o tipo de nível e experiência que ela tem. O automobilismo em si, ele está em alta. Né? Eu acho que assim, essa virada de chave começou um pouquinho atrás com o Drive to Survivor, que a Liberty Media fez com a Netflix. Então, rejuvenesceu a marca. Várias jovens. Eu tenho um sobrinho que nunca assistiu corrida, e aí o pai dele estava saindo para o trabalho às 6 horas da manhã, ele estava na sala vendo treino. Falou: o que você está fazendo? Ele falou: não, estou vendo o treino da Fórmula 1. Mas você gosta? Não, é legal pra caramba. Então, assim, trouxe o Drive to Survivor lá atrás, e não é tão lá atrás assim, trouxe muito, rejuvenesceu a marca. E hoje no Brasil, você tem piloto brasileiro na Fórmula 1, você tem o filme da Fórmula 1 no cinema, você tem o seriado do Ayrton Senna agora no Netflix, e assim, o meu filho, que não é um cara apaixonado por automobilismo, me ligou e falou: pô, pai, eu acabei de assistir no Netflix o Ayrton Senna, é legal pra caramba. Nossa, onde você estava quando ele morreu? Sabe, de tipo, curiosidade. Curioso, então, assim, o automobilismo em si, ele tá em alta. Assim, você acredita que isso deva cair ou você acha que isso é uma ascensão? Não, eu acho, até pelo resultado dessa pesquisa, o número de pessoas, isso só tende a crescer. O ano que vem, talvez tenha mais brasileiro na Fórmula 1, e aí nós temos categorias, graças a Deus as televisões estão mostrando, os streamings estão aí também para ficar, então você tem cada vez mais categorias de automobilismo na TV. Isso é importante, isso é bom para o ecossistema. E assim, uma coisa que me chama muito a atenção é que não tem profissional na área comercial. Né? Hoje você eu vejo como um peso de ouro nesse mercado. Imagina. Como que a gente faz para o pessoal começar a entender?
porque você tem uma expertise diferente, não é aquilo que você falou, não é um produto de prateleira, você tem que entender esse mercado. Para começar a fomentar essa parte comercial com profissionalismo. Entrar na associação, entender palestra, como que seria Eu acho isso? que assim, nesse ponto, a Patrocínio Brasil está fazendo um trabalho bacana de, de explicar, de fomentar, de fazer cursos, exatamente, de fazer várias palestras, cursos, etc., sobre esse assunto. É um assunto, como eu disse, sério, grande, importante, e, e tem espaço, né, tem vários profissionais comerciais de patrocínio, né? É que assim, eu tô hoje mais focado no automobilismo. Eu tive um tempo também em paralelo com o esporte, né? Que não é o caso aqui, mas só como exemplo, porque eu fui diretor de marketing do Clube Pinheiros, é o Que é maior o clube, clube, é o né? maior clube O olímpico clube. das Américas, e ali a gente tem uma captação forte, principalmente quando tem o ciclo olímpico, né? O Pinheiros tem 18, 20, 21 medalhas olímpicas. É Tem um muito dos país que não maiores, tem isso. né? É, dos maiores Então, mas medalhistas do Brasil. voltando para nossa praia aqui, então você tem profissionais do mercado, aptos, principalmente o futebol. O futebol tem uma parte muito importante de patrocínio, né? Mas que Mas hoje, é um nicho diferente, né? assim, É um expertise, é um feeling diferente a venda do automobilismo, não é? sim, sim. E por quê? Na maioria dos outros esportes, você está vendendo a marca na camisa ou alguma coisa desse tipo, você tá, fazendo a exposição de marca. No automobilismo, além da exposição de marca, que também tem, você tem todo esse contexto que eu falei. Você tem relacionamento, geração de negócios e ativação, né? Coisa não é muito explorado nos outros, no futebol, por exemplo. Então, eu acho que o automobilismo é uma. A gente brinca, mas é sério. Nós somos uma plataforma de negócios, geração de negócios, de relacionamento, exposição de marca, que para fazer uma corrida, né? Sim. A corrida ela é a desculpa. Ela é só a desculpa. É só o lugar para a gente ir Exatamente. tomar uma cerveja e fechar o negócio. Deixa eu te falar uma outra coisa. Você me mostrou um gráfico ali anteriormente que dentro acho que é da lei de incentivo, né, que você chegou a ficar em oitavo lugar, é isso? Me explica É, direitinho essa não, para apresentar para as pessoas que sim, que existe essa possibilidade de chegar num ranking como você a chegou. lei de incentivo está crescendo bastante. Ela passou de 1 para 2%. Né, eu estou falando da lei de incentivo ao esporte, que é o IR, Governo, no federal, do né? federal, que era 1% do IR, no governo anterior passou para 2%. Parece que tem um projeto para o ano que vem virar 3%. Uau, que bom. Isso é bom, porque Sim, fomenta mais o esporte, e o esporte precisa disso. E tem muito esporte aí que as pessoas só lembram na época da Olimpíada. Só que o ciclo olímpico são de 4 anos, os outros 3 anos as pessoas passam perrengue. Então é muito importante a lei de incentivo ao esporte, que ela tem um cunho social, e ela tem um papel fundamental na manutenção e no crescimento do esporte. E, e ali eu tava te mostrando o ranking do ano passado das 100 principais marcas de captação, e nós, na época, ficamos em oitavo, quanto o oitavo maior captador do Brasil de lei de incentivo. eu tô falando de uma empresa, gente, dentro do nosso motorsport, que não tinham 10 funcionários, né? Tinha Não era uma empresa gigante, a gente está falando de uma pessoa que realmente faz acontecer. Você, naquela época, tinha mais 2, 3 pessoas dentro da empresa? Assim, a empresa tem Dentro não, dentro da tem área muitos, comercial, não, eu tinha sim, muitos anos, ela foi comprada, então ela estava sendo reestruturada, então começou, não é do zero, mas ela estava sim. muito pequena, um escritório pequeno que hoje já é grande de novo. Então a área comercial basicamente era o CEO da empresa e eu. Então a gente está falando de uma empresa que chegou no 8º lugar no ranking nacional de captação de leis de incentivo, com 2 pessoas efetivamente trabalhando sobre isso e captando acho que deu 12 milhões ali, né, 12 milhões de reais no ano. Então, é essa pérola que acho que a gente tem que
ir lá estudar o rock, Não, ir lá imagina. nas palestras dele, entender como que isso funciona no mercado, porque se 2 pessoas conseguiram fazer isso, imagina se realmente, né, todo mundo começar a entender o processo, começar a entender a lei, entender o que precisa ser feito, quais os selos precisam ser feitos, instituto, tudo isso certinho, vai fomentar muito mais ainda o mercado, né. E eu acho que também tem uma parte que é do outro lado do balcão, o cliente. Sim, As empresas, os diretores de marketing, que são ocupadérrimos, eles terem a consciência de que o patrocínio é uma ferramenta, se bem trabalhada, que ajuda muitos nos negócios. E a gente pensa sempre nos negócios, né? Não é só a marca pela marca, né? A gente está lá, a gente acaba mergulhando no negócio do cliente e querendo ajudá-lo a fazer negócio, seja, seja qual o ramo que for, né? E isso é muito importante. O pessoal do lado de lá, das empresas, enxergarem o patrocínio como uma ferramenta importante que vai ajudá-los. Não, porque assim, como eu contei no começo, eu já tive do lado de lá da mesa. Então, quando o seu chefe chega e fala assim: olha, eu comprei o patrocínio sei lá, peão do Barretos. Aí você fala: nossa, nesse final de semana que eu ia ter um casamento, que eu ia viajar. Cara, não, você não pode ver um patrocínio como um fardo que você vai ter que trabalhar mais. Não, isso aí tem um diferencial danado que você pode explorar e tem gente que sabe fazer isso para você. Então, nós temos lá o conceito, assim, quando você fecha um patrocínio conosco, a gente produz tudo. Que é exatamente porque a gente já teve do outro do lado. outro Eu não lado. quero que você cliente, não vai ter trabalho nenhum. O seu trabalho é aprovar, né? Isso que é muito bom, né. Você vai ter lá o seu camarote corporativo com sua marca, com comida, com bebida, a gente faz tudo. E o layout, tudo, você só vai aprovar. Esse layout, não, eu quero de outra cor, não, eu quero minha marca mais para cá, só vai aprovar. A gente faz tudo. Por quê? Porque a gente não quer que. eh, eh, Puta, isso aí dá muito trabalho. Porque as pessoas, hoje as empresas são cada vez mais enxutas, Sim. os times de marketing e de patrocínio são cada vez mais enxutos. E então, assim, eu não quero ser mais um fardo, eu quero ser uma solução. Então, porque além de você apresentar isso para a empresa, que com o recurso que ela iria pagar imposto, pode isso retornar de uma forma muito benéfica, né, ativação, experiência, tudo que você que está ali embutido, e você ainda entregar isso já pronto, é só ele chegar com um crachazinho, entrar e aproveitar o dia, né, Sim. então isso é sensacional. Poxa, eu esqueci de perguntar para o Adalto, como vai ser essa questão de palestra? Você tem uma ideia de tempo que vão começar a ter as palestras lá na associação? Você sabe me Eu dizer? não, eu sei que tem aí, já tem Tem que entrar inclusive agora tem a newsletter, que você entra lá na www Patrocínio Brasil e assina e vai começar a receber informações, a newsletter, sim. sobre o mercado, e ali nós vamos informar sobre palestras, sobre tudo, e a ideia é isso, a gente ter aí um ciclo de palestras que a gente comece a rodar o Brasil aí e fazer. Certo, que bacana. E além de como que funciona para que as empresas contatem para entrar na NASCAR e para entrar na Copa Truck? Através de que forma que eles podem te achar? É, Arroba pelo Instagram? De que forma que hoje como que funciona isso É, hoje eu, para te- você? eu tenho, o meu e-mail é rock@maisbrasil.com.br, que é o e-mail corporativo, mas eu estou no Instagram, Rock Mendes, Rock né? Mendes. Rock Mendes. É, porque eu também encontrei ele apesar de estarmos na mesma associação, conversamos pelo Instagram. Eu acho que é um mercado muito promissor, que se a gen é aquilo que eu te disse lá, se a gente tivesse 50 rocks trabalhando E no aqui. LinkedIn também, né? LinkedIn, verdade, LinkedIn é uma ferramenta Importante, muito boa, né, muito importante. para essa área corporativa, Eu, né. eu, o LinkedIn eu eu entro no LinkedIn todo dia, eu cutuco pessoas lá, eu chamo para falar, e tem pessoas que respondem, tem pessoas que não respondem, mas tem pessoas que respondem, e isso é muito, muito importante,
Primeiro, a pessoa precisa estar sempre aberta a conversar, entender, a ouvir, né? Ali pode estar passando uma oportunidade na sua frente e você não... porque eu não tenho tempo. Não, tempo todo mundo tem que ter. É só se organizar. Então, e no LinkedIn, até presidente de empresa me responde, já fiz vários contatos que viraram reuniões, andaram para frente via LinkedIn. Que É sensacional. importante, é uma ferramenta bem interessante. E aí, esse novo NASCAR 2026? Então, semana passada foi o lançamento, foi um evento aqui no Morumbi, numa casa fantástica. A gente lançou o carro de 26, lá o Carlos Coll e o Thiago, que são quem capitaneam e tocam a Mais Brasil. Eles apresentaram ao mercado o carro de 2026 e um sucesso, um carro que está sendo preparado já faz um tempo, com todos os testes, etc. Estavam lá pilotos, equipes, imprensa, patrocinadores, prospects, estava o mercado inteiro lá vendo de perto o novo carro. Então, e aí já é hoje eu vejo como a princesa do motorsport, né? Tá muito lindo, a equipe tá bonita, o carro tá sensacional, os pilotos que estão lá, os patrocinadores, assim, em 3 anos, maturar de uma forma tão boa como aconteceu, tudo bem que a gente está contando aí com anos de experiência do Carlos Coll e anos de experiência do Que vale, Thiago, que vale muito. e anos da sua experiência também em fomentar o O mercado. Coll é um faixa preta no mercado. E isso é importante, conta muito. E a NASCAR tem esse estilo, a gente tem show aéreo em todas as corridas, conjunto ao vivo tocando na pista. Tem um estilo NASCAR de ser, lógico, tropicalizado, Sim. mas é muito bacana. E o sucesso que está sendo, os carros ao 45 graus, tem a sua personalidade, né, da NASCAR. E eu acho que tem aí um caminho muito bacana para ser trilhado e que a NASCAR vai conseguir. Então, isso assim, eu espero que eu preciso que todo mundo fomente muito bem o mercado para que o nosso ciclo, a nossa roda gire, né, e que o automobilismo, esse diamante bruto consiga ser lapidado cada vez mais, por pessoas como você. E eu vou entrar na palestra para aprender um pouquinho, porque nós precisamos vender muita coisa, tem muita coisa bacana na Fórmula Inter, muita coisa, assim, é acontece uma engrenagem muito bacana, porque você tem um produto como uma categoria de automobilismo, começa a acontecer entre outras empresas, como você disse, de você apresentar, você vender para 2 clientes, cada cliente de uma plataforma totalmente diferente, e do nada você vê os 2 te ligam, porque eles começaram a fazer negócio juntos e você os apresentou ali dentro A gente é uma espécie de Tinder de empresas. Tinder, é isso que você falou. A gente apresenta o cara que quer vender o produto dele para a montadora que quer comprar a câmera do outro. A gente faz esse trabalho de... Então, além disso tudo, né, além de promover o mercado do motorsport, a gente acaba criando mais outros negócios acontecendo por aí afora, a gente acaba nem sabendo disso, né? Então isso é fantástico. Eu vou deixar também aqui o link lá do Patrocínio Brasil, é importantíssimo que quem está aí na área comercial, quem quer entender sobre patrocínio na área do esporte, conheça Patrocínio Brasil, conheça o Adalto, que é espetacular. Sem dúvida. Obrigada mesmo. Eu assim, fico muito feliz pelo que você fez no automobilismo, e eu acredito que isso uma hora vai respingar na minha categoria, vai respingar na categoria de Não tenho de dúvida. todo mundo. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. E antes de mais nada, eu sei que nós já fomos em algum evento lá com o Adalto, e sempre tem, né, um drink, né, uma coisa gostosa que o que Rock legal, gosta, mas dessa simpático. vez aqui acho que vai ser um café para você Que poder tomar na bacana. nossa xícara. Que bacana, obrigado. Vamos tomar bastante café aqui. Obrigada, viu, Rock? Imagina, eu que agradeço. E até a próxima. Até a e próxima. Aí acompanha aí o Rock no Instagram, que tem muita coisa bacana da área de motorsport comercial acontecendo. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo.